existe a possibilidade de validar o diploma aqui. Existia essa possibilidade de virar dentista aqui. E a vida do dentista aqui, comparado com a vida do dentista no Brasil, é completamente diferente. É mesmo. E quando ele viu isso, acho que, né, assim, abre sua cabeça. Bom dia, boa tarde, boa noite para essa galerinha linda do Aqui Pod, meus pod lovers. Estamos aqui mais uma vez com um episódio maravilhoso. Isso aí. Conta aí, Miglias, conta. Mais uma história muito interessante, muito legal para vocês vão amar. Eu acho que a história dessa nossa convidada pode inspirar muitas pessoas. Eu acho que tem dicas valiosas na trajetória dela. Então, quem que está aqui com a gente? Doutora Vanessa Freitas. Doutora Vanessa Freitas. Quem é a doutora Vanessa Freitas? A gente já conhece, mas quem é a doutora Vanessa Freitas? Ela é dentista, gente. Dentista infantil, é assim? Odontopediatra. Odontopediatra. É muito mais chique essa parte, né? Porque a gente fala como mãe, que é dentista infantil. Ai, bem-vinda, meu bem. Muito obrigada. Assim, a gente tá aqui super feliz de você ter tirado o momento para poder bater um papo aqui com a gente. Muito obrigada por me receber aqui e deixar eu contar a minha história. Pois é, gente. E a Vanessa é dentista também da Lívia. Também. Sabe? Então, assim, eu já tenho um costume com ela. E nossos filhos são amigos. Então, já estamos mais assim. Olha, mas eu não sei muita coisa da Vanessa. Eu sei, assim, o pessoal dela, umas coisinhas assim, mas eu já ouvi a história dela, mas muito pouco, sabe? Agora a gente vai saber agora chegou a minha hora de fiscalizar a vida dela. Isso aí. Vanessa, vamos lá. Como sempre eu começo. O que te trouxe para a América? É romântico isso, né? O que te trouxe para a América? O que me trouxe para a América? Bom, a minha história é muito longa. Então, a gente vai Compacta ela um pouquinho. A gente vai ter que compactar um pouquinho. Os melhores momentos. Os melhores momentos. Eu vim para cá depois que eu terminei a faculdade. Eu fiz a faculdade de odontologia no Brasil. E assim que eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar como dentista no Brasil. E quando eu estava terminando a faculdade, eu passei num programa de... é como estudar fora. Eu estava estudando laser em odontologia. E eu fui chamada nesse programa onde eu teria que iniciar uma pesquisa no Brasil e terminar na Alemanha. Então, assim que eu me formei, isso foi... bacana. Mas eu nunca tinha saído do Brasil. Nunca tinha ido para lugar nenhum fora do Brasil. Então, quando eu me formei, que foi em 2005, final de 2004, começo de 2005, eu fui para a Alemanha para fazer essa pesquisa. Então, de dezembro a janeiro, passei 2 meses na Alemanha. Eu fiz a pesquisa em laser em odontologia. Mas como é que você fez? Desculpa te interromper, mas como é que você fez com a língua? Na Alemanha. Então, a gente falava... Eu fui com um grupo de mais 4 meninas. O inglês ainda vai, né? O meu inglês não era bom, mas a gente falava inglês. Lá na Alemanha, na faculdade, todo mundo falava inglês. Entendi. E o meu inglês era meio macarrônico, assim. Não era um inglês muito bom. The books on the table, né? Exatamente. Mas se virava, né? Mas foi como foi feito. A entrevista para poder ir, foi tudo feito em inglês. Então, eu tinha um inglês básico, aquele inglês que você aprende na escola, nos cursinhos. Eu fiz aula de inglês separada da escola, mas ainda assim, aquela coisa bem básica. E nesse mesmo meio tempo, eu já namorava meu marido, Rodrigo. Naquela época, nós éramos namorados. E ele decidiu que ele já era formado, ele se formou 3 anos antes de mim. E ele decidiu que ele queria também uma aventura, né? Nunca tinha saído do Brasil da mesma forma. E
ele viu que naquele momento, já fazia 3 anos que ele tinha consultório, se formado há 3 anos. Ele viu naquele dentista também. Também é dentista. A gente se conheceu na faculdade durante odonto. a graduação. Mas ele 3 anos mais velho do que eu. Ele se formou e abriu consultório. A profissão de dentista no Brasil é extremamente difícil, né? Tem muito dentista, tem muita faculdade. É igual salão de cabeleireiro, tá? Tudo quanto é lugar abre clínicazinhas também, né? Em toda esquina. Se você anda no Brasil, principalmente em São Paulo, eu sou de São Paulo. Cada esquina que você anda, você vê um consultório pequeno, E um grande. oferecendo o preço mais barato que o outro, Exatamente. uma loucura. É super complicado. Muito competitivo. Super competitivo. Então, ele se viu num ponto onde ele falou assim, o consultório se paga, mas ele já 3 anos aberto, ainda não estava numa condição de fazer dinheiro. E ele falou, se eu não sair agora e fazer alguma coisa para conhecer o mundo, ou conhecer pelo menos um outro lugar fora do Brasil, você acaba entrando naquela rotina. E aí você começa a ter as suas coisas, a sua vida. Eu nunca mais também, vou fazer. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente cria mais medo. Quanto mais novo a gente tá mais com o espírito aventureiro, né? Que depois também acabam vindo os filhos. Aí tudo Exatamente, vai te tirando muda. desse caminho. Exatamente. Então, ele falou assim, então eu ia para a Alemanha, ele falou, eu vou para os Estados Unidos. E aí, foi assim, no mesmo mês, em dezembro, aí, cada um foi para um canto. Eu fui para a Europa, ele veio para cá. Só que assim, ele veio para cá para trabalhar. Ele já era, considerando que já era dentista no Brasil, ele veio para cá para trabalhar num trabalho temporário durante o inverno, né? Que seria. Então, mandaram ele para New Hampshire. Ele foi numa companhia lá Mas é fora de dentista ou não? Não. Nada a ver com odontologia. Não. Ele veio ser garçom. Aqui, nessa mesa de bar. Mandaram, ele foi numa companhia no Brasil, onde eles cuidavam disso. Se você quer um trabalho temporário, eles te ajudam no visto e arrumam o trabalho para você. Ele foi mandado para New Hampshire. E trabalhou numa estação de esqui como garçom. Só que ele ficou lá muito pouco. Ele ficou lá 1 mês e ele começou a conversar com pessoas, amigos de amigos de amigos. E ele, na verdade, ele veio com o intuito de aprender um pouco o inglês, de conhecer um pouco a cultura. Ter essa experiência. Experiência. Só que o que acontecia? Todo mundo que trabalhava lá ou era brasileiro ou era hispano. Ele não falava inglês. Ele só falava Ele não viveu português. a experiência por completo. Exatamente. Então, depois de 1 mês que ele estava lá, ele falou, qual que é o ponto? O meu objetivo também não vai ser alcançado, né? Exatamente. Aí, conversando com os amigos, existiam uns amigos que trabalhavam em Boston, que também eram dentistas, especialmente um deles era dentista, e trabalhava como assistente, dental assistant aqui. Então, ele saiu desse emprego, foi morar em Boston com esse amigo, na mesma casa, dividindo como quartos, né? Naquela, a gente dividia quarto. Um roommate. E aí ele foi descobrindo qual seria o processo que a gente deveria seguir para poder ter ou conseguir a licença aqui como dentista. E nisso você está lá na Alemanha, Tô lá na Alemanha. Estudando fazendo sua pesquisa. Exatamente. A ideia era, eu vou ficar na Alemanha 2 meses e volto em fevereiro. Você fica 2 meses nos Estados Unidos e volta em fevereiro. Era isso. Bom, enfim, ele foi para Boston e aí ele começou a descobrir esse mundo de que existe a possibilidade de validar o diploma aqui. Existia essa possibilidade de virar dentista aqui. E a vida do dentista aqui, comparado com a vida do dentista no Brasil, é completamente diferente. É mesmo. E quando ele viu isso, acho que... né? Assim, abre sua cabeça, porque até então eu e ele, eu na Alemanha a mesma coisa, você começa a ver um mundo completamente diferente. Enquanto você tá só ali, naquele mundinho, naquele seu... Você no Brasil parece que fica assim, com aquela viseira difícil. assim, né? Quando sai, pá. A viseira cai. assim, Porque imagina assim, vocês formando, que deve ser uma coisa assim, uma realização tão grande,
mas se deparando com essas dificuldades, é uma frustração, né? Claro, porque não é fácil. Eu e ele, nós passamos na USP, que é uma faculdade super conceituada no Brasil. Super difícil de entrar, mas que não valeu muito no fim das contas, assim, enquanto ele trabalhava lá, enquanto ele tinha o consultório. Mas, enfim, as coisas acontecem, a gente não sabe por quê, mas às vezes parece que está muito difícil, mas abrem outras portas. Isso. Aí, o que aconteceu? Passou os 2 meses, eu voltei. Voltei para o Brasil, e aí a gente se falando naquela época, conversar com alguém no exterior era por cartão. Raspando, não tinha todo celular. mundo, eu lembro, porque quando eu cheguei aqui ainda, 15 anos atrás, eu usei cartão. E né, os minutos falam que você tem 1 hora, na verdade, você só tem 30 minutos. E cai, aí você... Mas eu tinha, sei lá, $10, falei 5 minutos, e agora, né? Não dá. Enfim, e a gente começou a se conversar, muito e-mail, trocando muito e-mail. E ele... Chegou uma hora que ele falou assim pra mim, já estava quase chegando na semana dele voltar. E ele falou assim, eu não vou voltar. Eu quero tentar validar meu diploma aqui. Eu acho que existe a possibilidade. Eu não vou voltar. Bom, a minha casa caiu, né? Porque a gente já estava juntos já há 5 anos. Né? Não era um namoro. Não era um namoro. Era uma vida já, né? Eu passei praticamente a faculdade toda juntos, né? Nós passamos juntos. Então, eu tive que tomar a decisão. Então, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Bom, nisso eu comecei a trabalhar como dentista no Brasil. Assumi a clínica dele. Comecei a trabalhar na clínica dele. E chegou uma hora que eu falei, depois de alguns meses, como é que vai estar essa situação? Você vai voltar? Ele falou... enquanto eu não conseguir fazer o que eu estou me propondo a fazer, eu não vou voltar, não tenho a intenção de voltar agora. Ele já estava... Quando ele se mudou para Boston, ele arrumou um emprego como dental assistant, como assistente de dentista. E esse dentista, ele era um russo que tinha feito a validação de diploma aqui. Então, ele pegou as apostilas que ele tinha, tudo, ele pegou e deu tudo pro Rodrigo, assim, ó, tá aqui, você quer passar? É isso que você tem que fazer. E o Rodrigo falou, nossa, e as coisas foram, assim, caminhando, né? Tudo, assim, para ele, né? Arrumou uma pessoa que já tinha feito. Já tinha feito. Que quis ajudar, realmente. Se dispôs a ajudar. Mas, ainda assim, era muito difícil conseguir a oportunidade. A internet, você não tinha tanta informação disponível na internet como tem hoje. Para a gente conseguir saber quais eram o caminho, os steps que tinham que seguir para até validar o diploma, foi um caminho bem difícil, não foi fácil. As pessoas não dividiam... Nem todo mundo gosta de dividir informação, né? Não queriam dividir o que sabia. Você, às vezes, a gente ia numa universidade para perguntar, então, mas a gente é formado fora, o que faz? Tem que ir em outro departamento. Era meio que assim... Não é aqui, joga para lá, outro para cá. É muito dinheiro, porque realmente é muito dinheiro na odontologia, estudar, virar dentista é muito dinheiro. Então, você era meio que jogado para o lado. Então, a informação era muito, muito difícil de conseguir. Mas, enfim, ele falou, não vou. Eu falei, então, agora eu tenho que decidir. Isso foi fevereiro, né? Comecei a trabalhar, falei, não vai dar. Ele tinha 2 sócios ainda no consultório. Vendia a parte dele. Combinamos, vamos vender, que você não vai voltar, não adianta. Vendi para os outros 2 sócios, então acabou meio que a sociedade do consultório. E aí, eu trabalhava no consultório dele, eu trabalhava em outros consultórios e não dava. Era todo dia, muito pouco paciente, muito pouco dinheiro. Eu ainda morava com os meus pais. Remando contra a maré, assim, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha. Vivia... Meus pais me bancavam, né? É isso que eu quero? Não. Eu sou jovem, não tenho filhos ainda. Isso. Por que não ver o que é isso? O que foi que fez o olho dele brilhar? O que foi que... Eu também quero ver esse clique, né? Exatamente. O que despertou nele essa vontade? Exatamente. Nunca tinha vindo para cá? Então, vamos lá. Só que o que acontece? Eu também nunca tinha vindo para cá. E depois do 9/11,
Ficou mais difícil. ficou muito difícil de conseguir visto. Se eu aplicasse para um visto de turista, eles não iam me dar. Imagina que eu tinha acabado de me formar, jovem, Isso. e não tem nem carro no meu nome. Como que vão me dar um visto de turista? Não iam me dar um visto de turista, jamais. Então, o que eu fiz? Eu fui numa agência. E aplicou para... E apliquei para um summer job. Ah! E na entrevista lá falaram assim, o que você sabe fazer? Né? O que você faz? Eu falei, sei lá, eu jogo futebol. Eu jogava futebol. Não sou boa, não. Mas eu jogava futebol na faculdade. Eu falei, eu jogo futebol. Ah, então tá bom. Vai ficar na parte de recreação das crianças. Exatamente. Então, me mandaram para um summer camp. Que Só legal! Mas era bem assim, como é que é? A agência falava assim, ó, a gente tem todas as suas informações, passei por várias entrevistas, sabe sua personalidade e tal, só que a gente só fala para onde você vai 2 dias antes de você embarcar. Nossa. Pode ser qualquer lugar dos Estados Unidos. Eu falei, ok. Minha mãe, quase, coitada, sinto dó. Hoje, vendo, quase surtou. Imagina, ela nunca tinha saído. Meu pai, minha mãe nunca tinham saído do Brasil nesse momento. Imagina Nossa, sua que filha. Loucura. Exato, indo para um país que eles não conhecem. Era jovem ainda, né? Sabe que ela não tem a manha das línguas, Não- né? Da língua e tudo, aí, né? E vai para um lugar que não sabe onde. E que agência é essa? E da onde você tirou? E eles assim, e como? Como você... Como? Não, né? Maturidade. Nossa, que loucura. Que loucura. Doideira. Que loucura. É. Mas foi. 2 dias antes me falaram assim, o Rodrigo estava em New Hampshire, right? Tava aqui. Onde que me mandaram? Califórnia. Califórnia, lá do outro lado. Nossa. Me mandaram Uau. para Lake Tahoe. Nossa, mas né, se não tivesse essa questão que você queria estar ali perto né, Dele. do seu namorado, Tava era solteira e maravilhoso. tudo, olha aí, Imagina, que garota, sonho. eu vou pra Coisa Califórnia. maravilhosa. Só no Lulu Santos. Passar um summer camp na Califórnia. Na Lake Califórnia. Tahoe. Não é, não? Nossa. Bom, mas fui. Peguei o avião, fui sozinha. Só com uma malinha, né? Não tinha ninguém junto assim Nada. no negócio ali, Não. tipo, Não, tá levando uma renquinha ali, um grupinho? não. Só você? Eu. E a mala? A mala. Teve uma orientation day. Me mandaram primeiro para Las Vegas. Não, para Los Angeles. Lá tinha um grupo Vamos de combinar, todo amiga. mundo. Só lugarzinho Nossa, tava hora, hein? podendo. Só lugarzinho da hora. Teve um dia de orientação e nisso tinha, não sei, acho que umas 40 pessoas que vieram de todos os lugares do mundo. E dali eles mandavam para os campos. Então, quem eu conheci nesse dia não foi comigo para o acampamento que eu fui. Você foi? De lá, eu peguei um avião para a cidade perto de Tahoe. Quando eu cheguei no aeroporto, era um aeroporto pequenininho, porque ali já é interior do interior do interior do interior. E vieram me buscar do acampamento, veio um adolescente praticamente, numa van. Aí eu assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo no meio do deserto? Que ali era no meio do Nossa, deserto. que loucura. E esse cara vai me levar pra onde agora? É agora que vamos... eu com força, Tráfico com de aquela... humanos. Exatamente. Eu Um ia monte de pensar coisa que isso, passa na sua cabeça. Mas assim, não, eu tô aqui com propósito. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. E no fim era isso mesmo. Me levou para o acampamento tudo direitinho, deu tudo certo. E aí eu tinha que cumprir com o contrato para não também me tirarem o visto. Então eu tinha que trabalhar durante todo o summer, que é 2 meses e meio. E depois que eu tivesse esse período, então eu vi com um tipo de visto que chama J1, que é um trabalho temporário. E depois disso eu tinha 1 mês para viajar antes que o meu visto terminasse. E uma coisa que eu falei sempre pro Rodrigo era assim, eu venho para cá
a gente vai fazer tudo isso que a gente está fazendo, mas uma coisa que para mim nunca vai poder acontecer é eu me tornar ilegal. Não era, isso não era para mim. Eu me ficar aqui para não poder nunca mais voltar para ver a minha família, isso não vai acontecer. Então a gente tinha muito pouco tempo para planejar, fazer acontecer, mas sem exatamente saber o quê, porque até então a gente não entendia de imigração, qual visto que eu posso pegar. E também dinheiro curto, né? Para poder mexer com essas coisas todas. Exatamente. Porque, como eu disse, eu trabalhei, não fiz nada no Brasil como dentista. Eu vim para cá com $500. É isso que eu tinha. Já não dá nem para ir conversar com o advogado. E uma mala. É isso que eu tinha. Não tinha mais nada. Enfim, claro que se eu precisasse de ajuda, né, tinha meus pais, mas considera que nessa época era quase 5-1. Eu meus pais não iam ficar me mandando dinheiro toda. E eu não queria, não era esse o meu propósito também, né? Enfim, fui para Califórnia, tive que trabalhar no acampamento, o que foi muito legal, porque eu fiquei no acampamento que era Extreme Sports. Então, era... Nossa! Muito legal, esportes radicais. Esportes radicais, exato. Então, primeiro me colocaram para ensinar futebol. Aí eu falei, gente, eu mal jogo futebol, né? Você quer que eu ensine? Ajuda que eu queria ver a Vanessa nessa época. Eu trabalhei 1 semana como professora de futebol. Aí falaram assim, realmente não vai dar. Não dá, vamos mudar de esporte. Vamos mudar, agora você vai para outra parte radical. Bungee jumping. Exatamente. Então, a minha semana consistia, era isso. Era um dia, eu levava as crianças para andar de jet ski em Lake Tahoe. Outro dia, eu pulava de bungee jump. E tudo era com criança pequena. Eu falei brincando. Eu falava, era isso mesmo. E as crianças eram todas assim. Só vou se ela for comigo. Então, amarrava os dois e pula. Então, vários pulos no dia. Fazia aula de trapézio no circo. Aqui, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou nova, Simone, quantos anos? Então, lá, eles começavam a receber crianças, se não me engano, acho que eram uns 7, 8 anos. E você tinha quanto? Eu tava com 24. Não, tá bom, Novinho, bem novinho. Acho que até 17 que eles aceitavam lá. E era um acampamento onde eles dormiam por uma semana. Imaginando. Você tinha lugar para dormir. Era uma semana, as crianças ficavam por uma semana, no mínimo. Tem criança que ficava mais. E foi uma experiência totalmente diferente. Primeiro porque... né, e aí as crianças... Meu inglês era... falei, macarrônica. Aí as crianças assim... Pega um negócio pra mim lá na gaveta. Drawer. Aí eu... O quê? Né? Aí mas foi bom porque é bom aprender inglês com criança. Não, e eles rachavam de rir da minha cara. Mas tudo você tem que levar numa boa. E foi como eu fui aprendendo. E como você vê que você não sabe nada de inglês. Por mais que você faça aula no Brasil, você não tá lá sabe no inglês, último nível, formou no cursinho. Eu peguei certificado da Cambridge lá quando estava no Brasil. Você faz cultura inglesa. Não servia para nada. Ligava a televisão, não entendia uma palavra. É isso. Isso é o normal. Enfim, aí trabalhei os 3 meses fazendo só esporte radical. Andava de balão, fazia kart, levava as crianças para andar de kart. Era só isso, o dia inteiro. Foi legal. Divertido. Super divertido. Mas ainda assim, tava lá, tava esperando, tava contando os dias. Tinha um motivo que eu tava lá, entendeu? Apesar que tentei, claro, aproveitar ao máximo. Aquele lugar era lindo, maravilhoso. Aquele lago é maravilhoso. A vista... Rodrigo foi lá te visitar? Não tinha dinheiro pra nada, gente. Nossa. Mal. Como que a gente não se conversava lá no acampamento? Era no meio do nada. Eu só podia usar o computador... Vou dizer que parecia mais uma prisão. Nossa. De verdade. Porque eu trabalhei uns 2 meses. As crianças chegavam no sábado e iam embora no sábado. Não, chegavam no domingo e iam embora no sábado. Eu só tinha essa noite, de sábado para domingo, livre. Mas não tinha nada ao redor. E a gente não tinha transporte. Não tem transporte, não tem ônibus. Era no meio do nada. Então, era só ficar assim, descansar, era deitada. praticamente uma escravidão. Assim, se você for pensar.
Não tinha dia de fazer. folga. Não tinha dia de Não folga. tinha. E no domingo me mandavam para o aeroporto, porque as crianças chegavam dos Estados Unidos inteiro. Então, me mandavam para o aeroporto para Buscar as recolher as crianças e pôr na van e trazer. Uhum. Então, era um trabalho, assim, cansativo, mas... E durante a noite eu dormia, tinha que ficar um quarto, um counselor, né? Uma pessoa, um adulto responsável a Por um cada grupo de 5, crianças. 4 crianças. Então, na verdade, você trabalha Até- 24 horas, é, né? 24 horas. É, não é pesado, não vou dizer que é pesado, mas se você for pensar friamente, é 24 horas. Não, se fosse agora na nossa idade, é super pesado. Vou Não, te falar a verdade. Eu agora tinha não morrido. acontecer, não Eu ia tinha morrido acontecer. na primeira semana. Entendeu? Mas, enfim, cumpri todo o meu Seu propósito. propósito de ir Aham. lá. Esperei até para não perder visto, para continuar com visto. Meu último dia de trabalho, recebi meu salário, porque até então o salário era só quando terminasse Os meses todos. os 2 meses e meio. E meu salário na época dos 2 meses e meio, 24 horas, eu acho que me deram $1.200. Uau! Nada? Nada. Isso não é nada. Comprei a passagem que custou 500. É. Cheguei aqui de novo, só tinha que... Porque os outros 500 eu já tinha gastado, né? Comida, não sei o que. Já gastou. Meu Deus. Cheguei aqui com a minha Com seus malinha e 500 com meus 500 de novo. Meu Cheguei... Deus. Aqui não, em Lá em Boston. Boston. Cheguei em Boston. Enquanto eu tava lá, o Rodrigo comprou um telefone de celular, mandou para mim. Aí agora sim, a gente conseguia conversar. E eu já comecei a aplicar. Ele me mandava olhava o jornal, onde tinha emprego para assistente. Ele selecionava alguns que ele achava que era bom para mim. Mandava, nisso eu fazia as aplicações de trabalho para... Cheguei aqui no dia seguinte eu já tinha 3 entrevistas marcadas, né? Então, porque a gente tinha que correr quanto tempo? Dental hygienist or dental assistant. Assistente. Eu tinha que correr contra um tempo, eu não tinha muito tempo, eu tinha que ver o que eu ia fazer com visto, tudo isso. Então, peguei meu voo, fui para Boston, cheguei em Boston, mas aí eu tinha que ver também isso. A gente tinha ficado separado por muito tempo, separado, né, fisicamente, assim, a gente conversava muito, mas aí já fazia... a gente ficou 8 meses sem se ver. Mas foi no momento que eu cheguei, no momento que ele me buscou no aeroporto, na hora que a gente se abraçou, eu falei, eu fiz a decisão certa. Eu Vi tinha até corações aqui agora. Mas você não sabe, porque vai que alguma coisa mudou. Não, é verdade. Eu tinha que estar preparada para isso também. É claro. Mas não foi assim. No momento que a gente se viu, no momento que a gente se abraçou, ok, é isso aí, a gente tá juntos, e aí agora a gente vai lutar juntos. E vamos ver o que vai dar. No máximo, o que vai dar se der errado, pega a mala, volta pro Brasil. Nós vamos ter que voltar. Começa tudo de novo lá. Vai começar tudo de novo aqui, começa tudo de novo lá. A gente ainda é jovem, de novo, tem energia. Tem tempo, não tem E tem uma profissão, né? Tem uma profissão já. Mas pelo menos vocês não vão ficar na cabeça com aquela coisa. E se? E se, exatamente. Então, chegamos lá, já comecei a trabalhar já fiz entrevista, comecei a trabalhar como assistente. Fomos, aos poucos, descobrindo, já começamos a estudar para as provas. Nisso, ele estava trabalhando em 3 consultórios diferentes. E aí, a gente já tinha arrumado advogado, pegou dinheiro emprestado, que a gente morou nessa casa onde ele já estava, a gente tinha um quartinho. Na casa ainda tinha mais uma pessoa, tinham 3 quartos. Então, os outros 2 quartos eram alugados para outras pessoas. Pediu dinheiro emprestado para poder pagar advogado, porque advogado aqui, É caro. imigração, Muito caro. mas a gente precisa... Falei, não importa. Pega cartão de crédito que seja, cria uma dívida inicial. A gente sabe que depois, se a gente conseguir, a gente vai dar tudo certo. E a advogada foi, então, guiando. Olha, então agora vocês têm que trocar de visto, vocês têm que pegar um visto de trabalho. Como vai pegar o visto de trabalho? Tem que pedir para a pessoa que está te empregando. O Rodrigo pediu para quem ele estava trabalhando. E aí ele falou assim, não tem problema, eu vou ser seu sponsor, né, que eles chamam. Só que você tem que, então, vir trabalhar comigo full time, tá? Todos os dias.
Ok? Então, ele ia sair do outro lugar onde ele estava trabalhando. Ele falou com os dentistas de lá e falou assim, ó, a minha namorada está chegando, eu vou ter que sair. Se vocês quiserem, ela vem aqui trabalhar para vocês. Aí eu fui lá, fiz a entrevista e inicialmente ele trabalhava lá part-time. Eu comecei algumas semanas, eles já falaram, não, agora você vai trabalhar full-time com a gente. Que legal. Ai, que ótimo. Eram 3 dentistas, fiquei lá full-time. E eles também fizeram a mesma coisa por você? Eles te sponsored? Exato. Uhum. Então, assim que eu comecei, aí foi a mesma história, porque a gente ainda não era casado. Então, eu precisava rápido de alguém que confiasse em mim o suficiente para ser meu sponsor. E um mês depois que nem isso, porque eu tinha um mês, né? Mas também é uma menina dessa lourinha, né? Do olho azul, né? É fácil chegar lá e começar. Né? Esse cara de anjinha, ela fez cara de anjinha. Não, foi Não, hard work mesmo. Aposto que foi hard work, que você demonstrou serviço, né? Não molerou. E vocês tiveram que casar? Então, aí, inicialmente, a gente... cada um aplicou pro seu visto separado. Então, eu pedi para eles, para ser meu sponsor, eles falaram, sem problemas, a gente vai te dar o H-1B. Então, nisso já, os dois, cada um com o seu sponsor. A gente não era, como eu disse, ainda não era casados. Os dois pegaram e foi aprovado o H-1B. Agora dá para respirar. Continuou trabalhando, mas agora a gente tinha que estudar. Ok. Uma parte, a gente sempre tinha que decidir 2 coisas. A parte migratória, a parte educacional da profissão. Tinham que estar meio que separadas, mas caminhando E lembrando que juntos. tudo também leva tempo, né? Tudo Não leva sai tempo. daqui a 1 mês, 2 meses, Não. né? Tem que Tudo ter leva um paciência, tempo, é. tudo leva dinheiro. Com o visto de trabalho, vocês ganharam quanto tempo? O visto de trabalho tinha... O visto data de trabalho era de 3 anos. Ah, tá. 3 anos, aí você tem a chance de renovar. Uhum. Então, começamos com o visto de trabalho. E você pode parar a qualquer momento também. Se você para de trabalhar, você pode mudar para visto de estudante. Qual for a fase que você tiver na sua vida. Então, com esse visto, a gente começou a estudar. Para conseguir a licença aqui, você tem que passar por várias fases, com várias provas. E você tem que ir de novo para a faculdade. É difícil, Assim, não tem outra alternativa. Você tem que estudar de novo. Talvez você não precise fazer o curso 4 anos de novo. Como a gente fez, eu e ele, fizemos 2 anos para conseguir metade. Mas alguma coisa você tem que fazer, né? O problema é você passar na universidade para isso. O bom é que estavam vocês dois também estudando juntos, né? Um dá força pro outro, um dá força né? pro outro, Isso estudando. que é importante. Tá incentivando. Exatamente. Mas a vida era isso. Era trabalhar. E a gente trabalhava overtime. Que fazia muito pouco. Tinha que pagar tanta coisa. Então, sempre trabalhava mais de 40 horas por semana. Eu trabalhava mais de 40 horas, ele trabalhava mais de 40 horas na clínica durante o dia e à noite ainda trabalhava em alguns dias como garçom, para ter um dinheiro extra. Então, hoje, quando as pessoas falam, vocês são dentistas, ninguém vê. Atrás, corre, né? Tudo que correu. Ali atrás. Exatamente. Mas foi assim, a gente foi indo. Aí chegou uma hora que a gente fez as provas e eu falei assim, bom, a gente tem que decidir, vai ter que seguir o caminho para pegar o diploma e o outro vai ter que seguir o caminho para conseguir o green card. A gente não vai conseguir fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu fui fazer o green card e ele foi se dedicar para passar na universidade. Para o green card, eu tive que falar de novo com os dentistas e falei assim, agora já tenho o H-1B, já estou trabalhando aqui, eu preciso do meu green card. Vocês podem ser meu sponsor pro green card, sem problemas. Ai, que bom. Então, assim... Bênção mesmo. Isso é bênção, sabe? Porque não é bênção, todo mundo que faz isso, não, gente. Não é. Muito difícil. Não é. E, assim, até hoje converso com eles. Um deles foi até, quando eu casei no Brasil, foi até o Brasil no meu casamento. Que bacana. Eles são o quê? Americanos mesmo? Eles são
2 são do Irã, mas são praticamente americanos. E um é americano mesmo. Ai, que legal. E eles foram... Realmente, assim, eu só tenho a agradecer. Quando eu vou para Boston, se tem congresso, alguma coisa, eu sempre passo na clínica para falar com eles. Eu sou super agradecida. Porque quando você tem uma... Eu acho que eles não têm noção do que eles fizeram para mim. Assim, até hoje, eu acho que, por mais que eu agradeça, eu acho que eles não têm noção do que eles fizeram para nossa vida. Não é só minha, não. Minha, do Rodrigo, dos meus filhos. Claro, com certeza. Né? Então, eles mudaram completamente. O seu rumo. Mudaram o rumo. Se eles falassem não, existe a possibilidade que eu não estava mais aqui, que eu tinha voltado para o Brasil. Mas, como eu disse, as coisas acontecem. Deu tudo certo. Colocou pessoas assim maravilhosas boas na sua caminho, vida. Isso mesmo. E desconhecidas. Desconhecidas, é verdade. Ninguém chegou assim, né? É um amigo meu que mora lá, geralmente a gente tem isso, né? Vai lá pro Brasil, procura fulano de tal, um amigo meu, eu falei dali, ele, né? Não é nada, ninguém. Totalmente desconhecido. Mas eu tenho certeza também que você foi dedicada. Fez por onde, né? Fez por onde para eles, né? Querer continuar com você e ter você por perto e te ajudar no seu propósito. Sim, claro. Senão não teria interesse para eles também. Claro, né? Com certeza. Então, você tem a sua parte nisso aí. E eu acho assim, eu fiquei tão agradecida que eu queria que eles também tivessem muito sucesso. E eu fazia o que estava no meu alcance de fazer por eles enquanto eu estava na clínica, assim. Então, foi bom acho que para ambas as partes, enquanto eu estava lá. Ai, que ótimo. E aí, então, fizemos assim, aplicamos pro Green Card. Só que aí, quando eu fui aplicar pro Green Card, ok. A advogada falou, agora você vai aplicar, mas ele tem que vocês têm que estar casados. Porque senão só você vai conseguir, ele não vai conseguir. Então, saímos da advogada onde casa. Vamos lá, casar ali rapidinho, só assina o papel. Foi assim mesmo. A gente tá com a roupa lá que tá lá. Foi assim, calça jeans, vamos lá casar. Eu também fui assim. Preciso do documento agora, né? Aí assinamos lá no City Hall e casamos nos Estados Unidos. Mas assim, sem ninguém, sem nada, só a gente precisava só o documento para poder conseguir o que a gente tinha planejado. E foi isso. Tá? E nisso aí, quanto tempo deu o quê? No ao todo, de quando você chegou aqui até esse dia que você casou, o quê? 2 anos? Tinha dado 2 anos, exatamente. Já acertei. Nossa, hein? Foi até rápido. Foi. Você olhando o trajeto todo, como é que é difícil para o imigrante conseguir... Foi menos que isso. Eu não lembro quando foi. Casei, não sei o data. Não é? É porque depois eu tive o casamento. Aí esse é o que vale. Mas foi rápido, então. Não, foi rápido. Foi menos, talvez. Foi menos de 2 anos. Foi menos. Então, você vê, olha o tanto que é rápido, porque não é tão fácil. Tava tudo conspirando a favor, amiga. Sim. Não tinha jeito de errar nisso aí, não. Mas não foi fácil. Estou curiosa aqui. Enquanto isso, né, que você estava trabalhando para conseguir o Green Card, o Rodrigo continuou para estudando lá no caminho dele. Ele também já tinha passado quase 2 anos, ele ainda continuava, isso não tinha finalizado ainda não. Não, porque é um processo, como eu disse, tem que estudar, depois tem que passar nas provas, são uma série de provas para você poder aplicar na universidade. E para aplicar na universidade é 1 vez por ano que você aplica. Nossa, você perdeu a oportunidade esse ano. E você aplica esse ano para entrar no meio do ano que vem. Nossa. Não é assim. Não é. As coisas não são rápidas. Aí vem aquele negócio, a paciência. Exatamente. Pessoas ansiosas, não tentem. Não tentem, morre antes. Mas aí, ele estudando, eu também estava estudando, porque é o que eu falei, uma vez sair meu Green Card, eu não quero perder o tempo. Eu quero estar com todas as minhas provas, todos os meus documentos prontos. No momento que eu puder, esse ano eu vou aplicar. Bom, e aí, então, ele aplicou para a universidade.
isso foi, gente, 2005. Em 2007 ele estava aplicando. Em 2008 ele entrou na universidade. Só que ele, assim, para você não pode ser muito exigente aonde você vai passar, onde você vai tentar entrar. Ainda mais como a gente chama Foreign Trained Dentist. Não são todas as universidades que te aceitam. E não é em qualquer lugar que você pode aplicar. Então, quando foi aplicar... E tudo requer dinheiro. Cada aplicação é uma fortuna. Então, ele aplicou em várias universidades. Passou. Então, agora nós vamos para outra etapa. É o pagar a faculdade? Ele ia receber uma bolsa. Ah, tá. Mas não foi esse o problema. Moramos em Boston. Ele passou em Connecticut. Ainda que é perto, né? Mas ia ter que Mas eu não poderia me mudar porque... Por causa do seu green card. Exatamente. Eu não pude sair do meu trabalho. Então, lá vamos nós. Separando de novo. De novo. Então, ele foi morar em Connecticut e eu continuei morando em Boston. Quanto tempo que é de Connecticut para Boston, mais ou menos? Dava mais ou menos, a cidade que ele estava, eu acho que dava umas 3 horas. Não era tão... Por aí, não era tão ruim. Mesmo assim, né? Mesmo assim, não era... não dava para ficar mas ele indo e vinha vindo. todo final de semana, né? Claro que a gente tinha um carro, né? Na época, agora... Eu ia trabalhar de bicicleta, gente. Nevava. Uau! Quando nevava, eu pegava o ônibus, mas eu chegava assim, andava na neve muito, tinha que andar muito para pegar o ônibus e tal. Chegava assim com o pé congelando, assim, era uma coisa assim. Nossa, que terror. Luta! Nada vem de graça, né? Na vida, não é assim? Nada. Agora você agradece esse calorzinho aqui da Flórida. Não, eu sempre, desde que a gente se entende por gente na América, a gente sabia que no fim a gente não ficaria, era transitório. Claro, a cidade é maravilhosa, amo Boston hoje, acho linda, não sei se vocês já foram para lá, mas é muito gostosa a cidade. Mas o frio, a neve não é para mim. Mas eu não conheço Boston na neve, não. Não, mas a neve em geral não é para mim. É muito bonita a hora que cai, mas você tem que ir todo dia. O dia a dia, né? Turistar é bom, né? Fala a verdade. Mas agora eu imagino, o dia a dia, você tem que pegar no pesado, sair de casa, fazer as coisas, a rotina do dia a dia deve ser... Não, é super pesado. E você tem que limpar lá fora, porque se alguém escorrega porque você não limpou, é um problema. Então, tem que ficar limpando lá fora. Carro, você conseguir dirigir aquele carro gelado, tem que ligar ele antes, limpar o vidro. Nossa, é muito tempo, assim. Você põe blusa... Não ia dar para me acordar 7 horas da manhã. 10 mil blusas, não. Aí você entrava no entra ônibus. No lugar, tem que tirar. O ônibus é aquecido. Então, você entrava... Tira tudo. Aí agora eu vou sair chegou no lugar. Ai, não dá, não. É muita coisa. Não é pra mim. Admiro quem goste. Eu gosto de visitar. Eu também gosto semana, de passear. Tá ótimo. E olha que eu sou doida pra ver a neve, nunca vi. Ah, tem que ir. Não, é linda. É muito, sonho de muito gostoso. Sonho de Lívia. Mas pra morar é mais complicado. Você ficou 2 anos. É 2 anos não, então, a revalidação? São 2 anos que você tem que fazer de programa. Ele fez 1 ano, né? Esse programa que ele entrou, ele só dava direito a fazer 1 ano. Não, você não necessariamente precisa fazer na mesma universidade os 2 anos. Então, o que aconteceu? Quando eu estava chegando no final do 2º ano, ele tinha que aplicar novamente para achar uma outra universidade onde ele poderia fazer mais 1 ano. Nisso... eu ainda não tinha saído do Green Card, mas aí eu fui aprovada no Work Permit, e aí, a partir desse momento, eu poderia entrar na universidade, que agora eu não precisaria ficar mais no lugar onde você iniciou trabalhando. Onde eu iniciei o trabalho. Então, nesse 2º ano, aplicamos os 2 ao mesmo tempo, ou seja, estávamos competindo. A vaga com o outro. Estávamos competindo, né? Aplicamos para várias universidades e nós 2 fomos chamados em Connecticut. Ele fez um outro programa. Ele fez Yale no primeiro ano e nós 2 fomos chamados na Universidade de Connecticut para fazer entrevista. Ele foi fazer a entrevista primeiro.
a gente não tinha o mesmo sobrenome, né? Aliás, a gente não tem o mesmo Tipo, sobrenome. É o mesmo horário, fica longe de mim, sentada lá, né? Aí, nem olha pra mim. A gente conversando, como a gente vai fazer? Será que a gente fala? Porque a gente tem endereços diferentes, não tem o mesmo sobrenome. Será que a gente fala? Porque será que não vai diminuir a chance de ser casado, né? Não será sei. que é bom? Será que é ruim? Será que é bom? Será que eu não sei como se comportar, né? Mas, enfim, a gente foi em dias diferentes fazer entrevista. Só que no dia que eu fui fazer a entrevista, o diretor do programa terminou a entrevista, tudo certinho. Ele falou assim, olha, eu só quero que vocês... A gente tinha um amigo que estava lá no curso, então eu acredito que ele tenha mencionado, né? Ele falou assim, eu sei que você não falou absolutamente nada sobre ser casada, só quero que você saiba que não existe nenhum empecilho de vocês dois estarem prestando ao mesmo tempo a faculdade. E eu sei que eu fiz a entrevista do seu marido na semana passada. Você gelou? Você gelou? Sério? Aí bom que você está me dizendo, me informando sobre isso. Nossa, muito tira um peso das minhas costas. E aí, é assim, como as universidades aqui, quando você aplica, tem um dia que sai o resultado, que chama um PASS. Eles te mandam um e-mail às 5 horas da manhã para todo mundo nos Estados Unidos inteiro, falando onde você passou, se você passou. Então, tá lá nós, no dia que vai passar o resultado do PASS, a gente abre o e-mail, eu e ele passamos na universidade, na mesma. Ai, que legal! Ai, que ótimo. Na mesma. Ok, então agora sim, mudamos juntos. Lá vamos nós. Fizemos, e eu fiz 2 anos, ele fez um ano, que ele precisava faltar. Enquanto ele fez esse ano e terminou, a universidade chamou ele para ser professor. Que legal. E aí ele virou o meu professor no programa no meu 2º ano. Só te deu nota boa? Me fala aí. Claro, só 10. Porque senão dá uma porrada quando nele, chegasse em casa, só 10, só 10. Quando chegasse em casa, salgava a Que comida é isso? dele. Muita pimenta. Vai dormir na sala hoje. E então deu tudo certo. Só que aí, não satisfeita, né? Eu, claro, terminei, consegui minha licença. A gente já sabia que queria vir para a Flórida. Então, a licença aqui é estado dependente. Então, a gente fez... Enquanto eu estava terminando, eu vim até aqui, a Flórida, para fazer os testes aqui. Para você pegar a licença, você tem que fazer teste escrito, teste de lei, teste prático. Só que tem que ser... Na época, as coisas vão mudando com o tempo. Mas na época que eu fiz, Flórida era muito específico. Você tinha que fazer tudo aqui. Então, eu saía lá da residência, vamos fazer a prova, faz a prova aqui, para conseguir a licença aqui. Tem que ter paciente, tem que fazer teste no paciente, fazer restauração no paciente, fazer limpeza em paciente. É bem detalhado. Mas conseguimos a licença aqui, os 2. E, não satisfeita, eu falei, eu quero me especializar em pediatria. Não foi suficiente. Foi lá no camp que você começou a amar, assim, criança, para falar assim, né? Não, eu achei... No camp foi uma coisa... Sempre me falaram que eu tinha jeito, mas eu nunca pensei que eu fosse fazer pediatria. Quando eu estava fazendo a residência em Connecticut, eu tive você tinha que fazer rotation em diferentes departamentos. Eu fiz no hospital de criança. E eu fiquei lá 1 mês. Foi mais aí. Agora que eu vi como que era tudo, eu falei, não, vamos... Eu acho que é o que eu quero. Eu quero trabalhar com criança. Quando eu fui no meu 2º ano, eu pedi para ficar mais tempo lá ainda. Que você tinha a oportunidade de fazer isso. Porque não é só ser dentista, você também tem que ter uma dinâmica com criança até falar que chega, né? Uma psicologia, um monte de coisa. Não, são várias coisas. Não é só... tem que ter paciência. Tem várias coisas, né? Que eu imagino, porque comigo é assim, quando eu vou no dentista. Também tem que ter muita paciência. E você precisa de um odontopediatra. Olha, que senão o bichinho vai pegar seu dente. Vai ficar tudo pretinho. Vamos tirar o bichinho aqui. Que bonitinho. Você precisa de um odontopediatra tratando adulto. É isso que eu preciso.
Mas, enfim, aí decidi aplicar, então, para odontopediatria. E aí é a história mesma, né? Porque mesmo que eu já tenha feito o curso de 2 anos e eu já tinha licença, não são todas as escolas que consideram, porque você ainda assim é considerado uma foreign trained. Uhum. Apliquei para os Estados Unidos inteiro de novo e passei de novo aquele negócio de faz a entrevista, espero o pass, abri o e-mail, passei no Nossa. Alabama. Então lá vamos nós. Vamos mudar para Alabama. Jesus Mas amado, você já mas você tinha correu chegado a vir para cá? Não. Você não tinha chegado Não, aqui para porque Flórida? foi Você de direto. Connecticut, você já aplicou para Exato. para Eu especialização. queria vir para cá. Eu apliquei para os programas aqui na Flórida, mas eu não fui chamada na Flórida. Uhum. Como eu disse, a gente sempre... Assim, o nosso foco era Flórida. Uhum. Mas aí tinha que tomar o caminho que tinha que tomar até chegar onde a gente queria. Sim. Bom, fomos para Alabama. Ok, a gente vai para Alabama. E agora? A universidade, ele estava como professor. Eles estavam muito satisfeitos com ele. O diretor da universidade entrou em contato com o diretor da Universidade do Alabama quando eles souberam que que eu tinha passado. E falaram que eu ia me mudar e que o Rodrigo era meu marido e se eles não queriam abrir uma posição para ele. Eles abriram uma posição para trazer o Rodrigo. Ô, gente, não tinha jeito de não dar legal, certo, gente. não. Ó. Como é que você fala uma história dessa? Você vai assim, fantástico. tudo. Vai se encaixando, mas Vai se- eles Eu já mas tava o que- aqui assim, o que eu mais acho uma legal vez, também, que coitados. eles vão lá e tentando, entendeu? Também não ficaram esperando as coisas baterem Mas eu na já porta tava deles. na hora que Eles tinham um propósito. Aham. Na hora- Desculpa, diretor, vai brigar comigo que eu bati aqui, viu? Mas vocês tinham um propósito e vocês foram indo e procurando, e vocês não tinham medo do não, e foram ali Na tentando. hora que ela falou, Sim. foi chamado na Achei Alabama, eu legal. falei, puta merda. Mas terceira vez vão ficar separados? Separado? Eu já tava aqui deu assim, tudo com certo. a tava confusão, com, né? sabe? Ai, que bacana. Aí fomos os dois para Alabama. E pediatria são 2 anos, porque você tem que aprender tudo isso. Não, mais 2 anos. Mais 2 anos, né? Eu fiz 6 anos de USP, depois 2 anos, depois São mais 6 2 anos no Brasil? São 6 anos na USP. Eu fiz 6 anos que era noturno. Noturno eram 6 anos. Ah, tá. Então, 6 anos mais 2. E depois mais 2. 10 anos. 10 10 anos anos aí. estudando. É Uau. praticamente um curso de medicina também. Praticamente. Uma perguntinha. Você que teve essa oportunidade de estudar tanto no Brasil quanto aqui, você vê muita diferença entre o ensino de odonto, né? A diferença entre os dois países? Tem muita diferença. Muito. É? Tem muita diferença, não é melhor e pior, tá? Uhum. O que eu vejo no Brasil, a gente tem muito mais. Vou falar da parte de medicina, odontologia. Uhum. A gente tem muito mais pacientes. Aqui, eles têm muito menos paciente, a gente tem que atender menos, porque existem muito medo de processo. Sim. Entendi. Agora, no Brasil, assim, tipo... cada coisa que a gente via durante a universidade, cada coisa que a gente fazia na universidade, assim, e as coisas não... Né, Aí você não... pega mais experiência. Porque Então, você tem, clinicamente, exatamente. Você pega muito mais situações diferentes, Exato. né? Então, clinicamente, você fica ágil. Uhum. O seu pensamento é mais ágil. Você consegue trabalhar com menos Recursos. instrumentos ou recursos. Agora, aqui, essa tecnologia que você tem já desde... Né, na universidade, a gente teve contato com quem estava ainda se tornando dentista, é outra coisa. E isso deixa o seu trabalho mais fácil. Uhum. E a parte didática também. Eu acho que, assim, o ensino, por exemplo, a especialização de pediatria, aqui, são 2 anos full time. Eu ficava na universidade o dia inteirinho, das 7 da manhã às 5 da tarde, todos os dias. E ainda no primeiro ano você fica on call, porque era no hospital, e realmente tem chamada, tem emergência durante a noite. É mesmo? Aham, eu ia durante 2 horas da manhã, eu estava lá no hospital. Teve acidente de carro, a criança estava no carro, tô eu lá, cuidando da parte da boca, Uhum. né? Não importava se você tinha
um call durante a noite, às 7 da manhã você tem que estar lá de novo, entendeu? Isso não acontece no Brasil. Especialização de odontopediatria no Brasil, de novo, as coisas vão mudando, mas é assim, 3 dias, uma vez por mês, ou uma vez por semana, toda semana, por 2 anos, 1 ano. É muito menos tempo. Uhum. Então, apesar que você tem bastante paciente, não necessariamente você vê a mesma... Você acaba vendo menos, porque você tem menos tempo. Tempo. Entendeu? Entendi. Então, são diferentes. Uhum. É diferente. O que eu gosto, para mim, assim, que eu e o Rodrigo, a gente conversa, é que a gente teve a oportunidade de trazer o melhor de lá e o melhor de cá. Sim. Então, certeza. hoje na clínica, eu não tenho a minha cabeça totalmente americanizada, Uhum. mas também não é totalmente É a cabeça do brasileiro. Brasil. Exatamente. Então, Eu acho que a uniu gente o melhor achou... dos dois mundos. Exato. O que para mim funciona muito bem, porque não lógico. foi bom nesse sentido. E quando você especializou, igual em criança, assim, porque eu sei que agora, né, você tem o consultório, Uhum. né, sua clínica e tudo, mas antes você trabalhava no hospital, né, aqui, e era mais crianças mais especiais. É especiais que fala, gente? Que agora... Criança especial. Mas assim, né, autismo, não é que precisavam ser sedadas e tudo, né, para fazer. Mas não era só isso, eu dei aula no hospital. Era um curso de especialização em odontopediatria. Chique. Depois que eu me formei, eu virei professora. Mas eu vou chegar lá, peraí, vou voltar. Eu estava no Alabama, terminando meu curso de pediatria. Ele estava dando aula. Só que assim, o Alabama, se alguém conhece Alabama... Não, só de nome. não precisa muito ir, não, tá? Tem. Não tem nada para fazer, não tem então graça. Boring. E o salário de professor no Alabama era muito ruim. Então, o que a gente decidiu? A gente já estava com a licença aqui. A gente falou assim, ok. Enquanto você estava estudando, desculpa. Enquanto você estava estudando, você estava trabalhando também? Não pode. Não pode. Não. Você tem que se dedicar a estudar. Full time. Não tem como. Não tem tempo. De verdade, você chega às 7 da manhã, você sai 5h30. E você vai para casa, sempre tem coisa. Você tem que fazer apresentação de aula, você tem que fazer pesquisa. Ou você tá on call. Não existe tempo hábil para você. Enfim, é um lerê danado. Não existe tempo para você trabalhar. Então, aí ele falou assim, no Alabama eu tive que pagar. Não foi Com bolsa. Não. Então, a gente está fazendo muito pouco, não fecha a conta. Então, já tenho a licença, vou para a Flórida no seu 2º ano. E, enquanto isso, você faz 1 ano, a gente fica separado, não tem problema, mas pelo menos eu já vou. Arrumo um emprego. Arrumo um emprego e já vou preparando as coisas para finalmente vocês. a gente chegar onde a gente quer. Ok, decidimos isso. Então, ele pediu demissão e começou começou a aplicar aqui para a Flórida para ver onde ele ia trabalhar. Aí ele foi chamado para ser professor pela Universidade da Flórida. Eles têm um programa em Hialeah e então chamaram ele, contrataram ele. Ele se mudou. Isso era o meu 2º ano de universidade de pediatria. Aí ele se mudou. 1 semana depois, eu sozinha, né? Aí, sozinha lá. 1 semana depois, eu pego, não tô me sentindo muito bem. Já até sei. Tem alguma coisa errada. Vou caminhar, estava sem carro, né? Porque eu perdi o carro de novo, agora ele foi. Estava eu caminhando para a farmácia, compro o teste, tô grávida. Eita. Tchau. Gigi a caminho. Gigi a caminho. E faltava quanto tempo para você terminar? 1 ano. Faltava 1 ano ainda? Nossa, então a Foi criança, 1 semana a Gigi depois. ainda ia nascer durante o curso. Durante o curso. Gigi nasceu 9 meses, faltando 3 meses para eu terminar o curso.
E aí, e Participou agora? da sua formatura. Exatamente, participou. Mas e agora? Eu tô sozinha. Sozinha. Isso que eu já ia perguntar. E agora? Grávida pela primeira vez. O Uau. que a gente faz? É isso aí. Vamos seguir com o plano. Veste a roupa de super-herói. Se Uau. Bola vira pra nos frente. 30, Bola e pra sem frente. ninguém, sem ninguém. família nenhuma aqui, Nada. né? Então, ele continuou, a gente continuou assim. Uma vez, a gente tentou a cada 3 semanas, porque agora, ele estava em Miami, mais longe, né? É muito longe. Não tem voo direto, então tinha que ir para Atlanta, para depois ir para lá. Então, e o preço da passagem Isso que eu já ia falar. muito caro. Uhum. Essa Eu pagando brincadeira a sai universidade, cara não pra lá estou e pra cá. trabalhando, não estou fazendo dinheiro. Então, ficamos assim, a cada 3 semanas, ou eu vou, você vem, e assim a gente vai. E foi assim, a gravidez toda. Quando eu fiquei mais barrigudinha, que já não dava mais para entrar no avião, aí ele começou, só ele ir para lá. E assim foi, assim. Aí eu andava para a universidade todos os dias. Era uma distância, né, até que razoável. Então, você vê os perrengues que a gente passa. Aí muitos perrengues. residente, o meu co-residente, falou assim, mas você tá grávida? Você tá vindo andando de bicicleta. Eu ia de bicicleta. Olha, eu de bicicleta de novo. Nossa, eu tô Senhor. imaginando na cena aqui. E ele falou assim, não, ó, eu tenho um carro extra, um jeepzinho, velho. Você quer o jeep? Me emprestou o Jeep, olha só, gente. A gente vai passando na vida, a gente vai encontrando pessoas boas, sim, que vão ajudando a que gente. vão sendo colocadas para... É tipo anjos, né? Que é aquelas pessoas que, né, que o povo fala, apareceu um anjo na minha vida. E realmente, né? E aí vai aparecendo pra ele salvar. me emprestou aí por um tempo, até que depois o Jeep era meio ruim mesmo. Eu falei, Rodrigo, não vai ter jeito, a minha barriga tá ficando muito grande, a gente precisa de um carro. Aí acabou pegando um lease para mim, para conseguir terminar o curso. E aí eu tinha que fazer assim, e agora? Pois é, quando ela nasceu, ainda faltava 3 meses, Exato. ele estava aqui. E como é que você fez? Então, ela nasceu, ele estava aqui? Então. Né? Tipo assim, também nasceu sozinha, isso né? Foi emoção a cada instante é uma emoção, né? Então, ele tinha... Quando eu estava chegando perto... eu falei para ele, vamos tentar que você vinha a cada 2 semanas, porque agora a gente não sabe, né? E programar quando dá 40 semanas, você tá aqui, né? E aí, ele tinha vindo... Eu tava 36 semanas, 36 para 37. Ele vinha de final de semana, chegava na sexta e ia embora de domingo para segunda. Bom, mas eu tinha que saber também qual é o plano. A Ana Didi vai nascer, o que eu faço? A escola, ela não dá férias. Assim, eu tinha 2 semanas de férias. Então, eu acumulei minhas 2 semanas do segundo ano para quando eu tivesse a Gigi. Eles deixam você tirar uma licença maternidade, só que você tem que payback. Então, assim, eu posso ficar 1 mês inteiro, 2 meses com ela. Mas, ao invés de terminar o programa nos 2 anos, eu vou terminar em 2 anos. E depois eu tenho os 2 meses. Exato. Vai ter que ser 2 anos. Não importa como você termine. Eu não aguentava mais ficar no Alabama. Não dava. O Rodrigo estava aqui. Assim, não tinha nem... Eu queria terminar o programa. Então, eu falei para minha mãe. Mãe, por favor, eu preciso que você venha. Nisso, assim, durante toda a nossa vida aqui, eu convenci meus pais de virem me visitar enquanto eu estava em Boston. Essa foi a primeira vez que eles saíram do país. E eles... Até então, minha mãe ainda... Ela não era tão feliz que eu estava aqui, né? Ela sentia minha falta. Mas quando ela viu os Estados Unidos, ela falou, nossa... Meu pai e minha mãe, eu acho que eles falaram, nossa, é outra vida. Né? Não tem nem porquê, né? A gente fica relutando, né? Exatamente, não adianta. É muito melhor, muito melhor. A oportunidade que eles vão ter aqui... E nisso a gente ainda não tinha nada, né? Mas a oportunidade que eles vão ter aqui é outra coisa. E aí, eu falei, mãe... Minha mãe já era aposentada. Eu preciso que você venha. Eu preciso terminar o curso. Senão, eu vou ter que arrumar uma pessoa qualquer... para ficar com a Gigi o tempo inteiro. E seria mais um gasto também, né? Não, mais um gasto, mas não era só esse primeiro filho. Para você dar para qualquer pessoa. E ela difícil, eu não poderia ficar mais do que 2 semanas.
não dava. E o Rodrigo não poderia ficar comigo. Ele tirou a licença paternidade, que era de 1 semana. E é isso. E pronto. Entendeu? Então, minha mãe e meu pai vieram os dois. Falaram, não, a gente vai. Então, já estava tudo certo. Mas eles iam chegar na semana 39 da Gigi. Para ela nascer. Da 36 para 37, o Rodrigo estava comigo. Ele ia sair... No domingo, o voo era na segunda, 5 da manhã. Quando deu 3 da manhã, eu acordei. Tava com sangramento. Falei, vamos pro hospital. E quando eu fui pro hospital, falaram, não, ela vai nascer agora. Tem que induzir. E aí, induziram. Nisso, o Rodrigo, claro, não voltou pro trabalho, né? Agora você fica aqui, não vai no voo, né? Mas como as coisas acontecem. Falei, que sorte... Que ele estava lá. Que ele estava lá. Porque se isso acontecesse 3 horas depois, ele já não ia ter mais lá. Entendeu? Então, as coisas acontecem de uma maneira... Mas nisso, durante esse ano, e o meu sofrimento... E eu, assim, e se ele não tá aqui? O tempo todo você ficou também tensa, né? Com medo de algo te acontecer, você passar mal. Você tá lá sozinha. Porque 1 semana antes eu tive sangramento de novo. E ele não estava comigo. Aí vai eu, sozinha, pro hospital. Não, é até triste, né? Que no Brasil a gente é acostumada, parece que vai como é que fala? A caravana junto com a gente quando a gente passa mal, né? Qualquer coisa. Aí chega aqui, você é tudo ali. Você pode assim, chamar o vizinho, você tem intimidade com o vizinho, você tem intimidade com, né? Tudo diferente. Tem amigos, é diferente. Mas, enfim, no fim das contas, deu tudo certo. Gigi nasceu, depois de... Eu fiquei 38 horas em trabalho de parto, que Alabama eles querem que você tenha tudo natural. A Gigi nasceu. Difícil. E aí o Rodrigo ficou comigo até meus pais chegarem, que eles já tinham o voo marcado e tal. Então, meus pais chegaram, eu já voltei para a universidade. E foi assim, durante a noite, fica aquele peso na consciência, porque você tem o primeiro filho. Você tem que sair durante o dia inteiro. Eu, lá na faculdade, eu tirava leite, ia toda hora tirar leite, bombinha, colocar no saquinho, para deixar leite para ela, enquanto ela estava na minha casa. Então, era o tempo... E durante a noite, aí eu queria cuidar dela. E a Gigi foi uma bebê difícil, que acordava a cada 2 horas. Cansada. Então, eu pegava ela para amamentar e eu ainda tinha que estudar. Quando você termina a pediatria, você tem que fazer outra prova, né? Então, eu tinha que estudar. Então, era madrugada, eu lendo o livro com a Gigi aqui para poder fazer a prova. Nossa, gente, é muita peleja. Foi muita coisa. Foi muita coisa. Não é fácil. Não é fácil. Aí, quando você veio para cá? Aí, assim que eu terminei o curso, no dia da minha graduação, eu entrei no avião. Assim, eu graduei, eu fiz a formatura na hora do almoço. A minha formatura foi na hora do almoço. Meu voo era às 4 da tarde. Enfiei todo mundo, Gigi, meu pai, minha mãe. O Rodrigo foi dirigindo o caminhão de mudança. Que ótimo. Enfiou tudo no carro, no caminhão. Tchau. Tchau, Alabama. E aí, viemos. Agora sim, todo mundo junto. Pra sempre. Ai, que ótimo. Nossa! Mulher, mas eu vou te falar. Quem vê ela assim nova, vai falar que teve esse caminho todo aí. Você não imagina. É só tanto de coisa. Você não imagina que tem esse processo todo. Que é tão custoso, né? Que eu sabia que não eu sabia que não era fácil, mas eu não imaginava esse tanto de etapa. Tem que ter muita paciência, perseverança, porque não é todo mundo que tem, que vai conseguir não desistir. Sabe? Muita gente tinha desistido, porque é árduo, né? Não, e também você tem que descobrir como é que faz e não sei o quê. Se você tem alguém, né, para te dar essas dicas, para te dar essas informações, facilita. Sim, hoje é muito mais fácil. Pra gente foi um caminho bem tortuoso, assim.
Era noites que a gente passava tentando achar, estudando, e era tudo em papel. Hoje em dia você igual tem você falou, não apps, tinha Google, assim, para você poder não era nada fazer disso, a pesquisa lá e sair mais ou menos mastigadinho para você caminhos, né? Passos. Tudo muito diferente. Eu estudava, assim, eu tinha uma mesa maior que essa, era pilhas de provas passadas em papel que eu ficava revisando para ver os testes, para ver qual que era o material, o que tinha que estudar. Hoje em dia é tudo digital. Você procura ali, você tem app, você tem tudo. Isso, você encontra tudo já digitalizado. Você tem informação ali, muito fácil para você. E quando você veio para cá, para a Flórida, aí você foi direto já trabalhar no hospital e tudo? Não, aí eu tinha o meu peso na consciência, né, de ter abandonado minha filha. Eu falei, não, vou tirar uns meses. Aí eu fiquei uns meses com ela. E aí eu comecei a trabalhar num consultório, que era até em Pembroke Pines também, para outra pessoa. Eu lembro, isso deve ser uns 9 anos atrás. Isso. É? Foi, eu me formei em eu me formei em 2013. Isso. E foi nessa mesma uns 9 época, anos atrás, 14, sim, 9, 10 anos, por aí. Sabe por quê? Porque eu lembro, olha que eu não te conhecia, você estava no meu caminho para você entrar de qualquer jeito, mulher. Não tinha jeito. Olha nossa, você está falando 9 anos atrás, e ela fez esse tanto de coisa aqui, eu estou imaginando, ela começou dentro da odontologia com 5 anos de idade. Sabe por quê? Porque quando o médico de Lívia, o pediatra de Lívia, eu falei com ele, eu preciso levar a Lívia no dentista, né, e tal. Lívia ainda mais Lívia que 1 ano, você sabe, não tinha um dente nenhum na boca. Ah, eu não lembro. Nenhum. Passou 1 ano dela banguelíssima. Aí, eu perguntei para ele. Ele falou, aí ele escreveu, eu vou procurar, porque tudo que ele escrevia naquela cama, eu tirava foto no papel, assim, né? Ele escrevia muita coisa para mim, desenhava e tal. E eu tinha foto. Ele foi e escreveu o seu nome. Ah, é? Olha só. Doutora, mas e ainda falou comigo, clínica. Ela é brasileira. Ela é brasileira em Pembroke Pines. Aí me explicou. E você foi? Hã? Você foi? Eu vi vocês lá nessa clínica? Não, aí não fui não, porque aí eu ia no Brasil. Aí eu falei, vou levar lá, entendeu? Lá. Eu trabalhei nessa clínica por 1 ano e meio. Eu comecei a trabalhar, aí eu fiquei grávida do Liam, e aí eu tive o Liam. E depois que eu tive o Liam, a clínica começou a mudar um pouco, não estava muito no esquema que eu queria trabalhar. E eu queria um pouco de flexibilidade. Então, aí eu apliquei para a posição de professora no Nicholas Children's Hospital. Isso. Eu acho E aí eu fui chamada para ser professora lá. E fiquei lá por 5 anos. Então, era um programa de residência, como a residência que eu fiz no Alabama, para formar odontopediatra. E eu era professora, ajudava na formação deles. Que legal. Enquanto isso, seu esposo estava Ele continua na Universidade da Flórida. Ele está lá até hoje. Ele começou como professor e depois de 1 ano já chamaram ele para virar diretor do programa. Então, hoje ele é diretor do programa. Olha que legal. É um programa na verdade, é um programa satélite da Universidade da Flórida, porque a Universidade da Flórida é em Gainesville. Só que aqui no sul da Flórida tem só esse curso específico. E esse curso é um curso para revalidar diploma de dentistas formados no exterior. Gente, que bacana. E ele é o diretor. Eu já fui lá. Tem de tudo quanto é lugar, né? Tem de tudo quanto é lugar. Mas sempre tem um brasileiro, sempre viu, gente? Tem. O brasileiro é igual ele virou diretor, na verdade, até aumentou o número de brasileiros, porque a informação vai passando muito rápido de um lado pro outro. E aí as pessoas começam a saber e entram em contato e acabam aplicando mais. Então, tem até bastante gente, tem bastante brasileiro que acaba se formando lá por lá. E hoje, me conta aqui de hoje, né? Porque a gente tá lá, a gente tá achando que a gente nós estamos aqui no como é que eu falo? Já passou o horário, né? Não, super. Mas vamos falar um pouquinho sobre a clínica de hoje. Então, você trabalhou lá no hospital durante quantos anos? 5 anos. 5 anos e abriu seu próprio office, né? Sua clínica, tudo. Depois de 5 anos, acho que falei assim, não, agora as crianças já estão um pouquinho maiores, não dependem
assim, claro, depende ainda muito da gente, mas não é aquela fase de bebê mesmo. Então, agora eu posso me dedicar um pouco à profissão. Então, foi quando a gente decidiu abrir um consultório. Mas as coisas não são tão fáceis, né, gente? Porque o que aconteceu? Não é só decidir abrir um consultório e tudo... Não. Pra gente também as coisas têm que ser, né? Não pode ser assim. Não tem graça. Não. Eu acho que você deveria escrever um livro, tem que tá? ser sofrido pra gente dar mais valor. Aí a gente decidiu abrir um consultório. Demora para achar um local. Eu queria aqui perto de casa. Eu moro aqui perto. Queria perto da minha casa. Sempre gostei daquele plaza que tá, né? Onde eu tenho o consultório hoje. Em Pembroke Pines. Então, Pode falar Pembroke onde Pines. que é, pô, para o povo ir, ué, gente, né? Em Pembroke Pines. A clínica chama Apit Pediatric Dentistry. E a gente atende hoje... criança, mas também tenho uma outra dentista que atende os pais, porque começaram a me pedir muito... Muita gente começou a falar, não, mas eu quero ficar aqui, eu não quero ir para outro lugar. Então, a gente começou com um adult program também. Que não, eu não gosto de adulto, não vejo adulto. Só gosto de criança, não, mas menina, tem. Eu já tentei falar assim, eu tô sentindo um negócio que abrir a boca pra não olhar. Você não, falou vai com lá, ela que Cíntia você tá lá. precisa de A Cíntia tá lá, ela vai odontopediatra. toda quinta-feira. Exatamente. Entendeu? É assim, sabe? Eu passo a bola. Oh, coloca a televisãozinha pra mim, eu gosto do desenho tal, entendeu? E ela nem aí pra mim. Hã? Mas... Que terror, é pior que eu imagino isso sendo real. É verdade inglês. mesmo. Mas então, decidimos abrir a clínica, até achamos, assinamos o lease e 3 semanas depois de assinarmos o lease, veio o Covid. Meu Deus, que loucura. E aí foi aquela coisa, porque a cidade fechou e a cidade tinha que dar o tudo fechou, permit. E eu tinha tantos meses para construir a clínica antes de começar a pagar e claro que ia passar. E foi assim, mas tudo bem. Mas você conseguiu que o pessoal trabalhasse com você? O pessoal Sim. que você fez o aluguel? Eles... Deram um mês extra. não é nada, né, gente? Pro Covid, um mês extra não é nada. Não foi nada, Nada, entendeu? nada, Mas, nada. assim, não tenho... São coisas que, sei lá, a gente tem que passar. Passou, já estamos aí há 2 anos agora, 2 anos e meio aberto. Tá tudo certo, crescendo cada dia mais. Eu lembro que você ficou um tempo também continuando dando aula, né, e tudo, e a clínica, né, você fazia as duas coisas. Agora você só está na clínica. Estou na clínica, sim, porque quando abre, assim, não foi um consultório comprado, foi um consultório que começou do zero. Então, não é de um dia para o outro que você tem pacientes, né? Então, vai crescendo aos pouquinhos. Então, hoje, já fico o tempo inteiro no consultório só, já não mais trabalho para o hospital ou ninguém mais. A gente tem um diferencial lá na clínica que eu amo, sabe? Que é a Meg, a cachorrinha. Suporte, Que legal. Que, sabe? Nossa, super. A Meg é uma... Sei lá, uma lady, não é? Vamos falar. Ela é uma lady. Que fina ela, sabe? Qual raça? Ela é uma Golden Retriever. Linda, linda. Então, as crianças ficam apaixonadas quando chegam lá. Sim, todo mundo ama a Meg. A Meg tá lá para me ajudar, para tirar essa ideia de que é um consultório, ou é um dentista. Que o dentista é aquele lugar terrível. Exatamente. Né? Então, a Meg, a primeira coisa que eles veem, na verdade, é a Meg, que ela fica lá na recepção. Ela fica na recepção. Ela não pode ficar solta, porque tem criança que tem medo, ou alergia, né? Não é assim também. Mas, quem quer, ela tá ali, né? E às vezes criança... Ela faz até assim no balcão. Ela faz. Assim, ela vem ver. Parece que tem uma secretária. Check-in. Qual é o seu horário? Qual que é o seu horário? Ela Por favor, é muito assina aqui bonitinha. nessa folha aqui, entendeu? Ela é bem calminha. Ela é calma. E, então, quando tem criança que tem muito medo, às vezes eu levo ela dentro do quarto
Porque aí, antes de eu começar a fazer nada, se a criança já vê um cachorro, dá passa a mão, fica... Só dá uma relaxadinha. Exato, quebra essa... Ansiedade, né? Também. Então, aí a Maggie depois- ajuda bastante. Aí depois a Vanessa dá uma moedinha de ouro lá, que os meninos colocam dentro da maquininha, roda lá, que é um diferencial também, que é uma coisa que vão falar que eles gostam. Que dali também Eles ficam... é a cereja do bolo, não Sim, é? eles ficam durante o exame, falam assim, já vou ganhar minha moeda? Calma. Não sei, Cadê minha moeda? comporta aí. Não Calma, sei se você calma. vai ganhar, não. Aí, Lívia já fica Ai, esperando. Que legal. É. Ai, mas é tão bom levar num lugar assim que os filhos sentem, né? Sentem bem, ficam felizes, porque é realmente ir no Eu dentista. ainda vou ter. Quando a gente minha- era criança, era tão assim, né? Eu ainda vou Tão ter minha. difícil. Como é que fala? Minha Uma vez dentista lá que também. te dá assim, uma Moedinha no Uma final. moedinha que eu coloco lá na maquininha rota, sai Eu uma acho. surpresinha pra mim, Eu acho que entendeu? você ia ter uma experiência É, melhor. se coloca fosse lá o desenho que eu gosto, adoro Peppa, entendeu? Você pode escolher. Mas esse é o diferencial, assim, da clínica. Então, que eu falei, unir as duas coisas. Então, tem coisas... Tem a tecnologia, tem tudo Isso, que tem tudo precisa lá. lá. E agora... Então, agora você está atendendo adulto também. Tem alguém lá com você. Tem. Então, hoje eu atendo recém-nascido. Eu virei especialista também em língua presa e lábio. Uhum. Então, Eu vi. bebezinhos que têm dificuldade de amamentação porque tem a língua presa, Uhum. eu vejo crianças a partir de 5, 10 dias. E aí eu faço a Nossa. cirurgia neles e Uhum. para ajudar na amamentação. Então, hoje a gente vê crianças de 0 até a idade que for. E o bom é que você escolheu certo, né? ótimo. Gosta de criança, tem paciência, tem toda essa magia dentro do consultório. Tem um negócio também que ela me mostrou, coitada, foi engraçado, né? Aquele O negócio quê? do seu banheiro. O quê? Como é que do tava Smile? isso? Que tava escrito lá, nossa. O que é? Conta É aí. isso? É o Smile? É. Que fez Bom, errado. O consultório, ele foi montado, foi a gente que montou, assim, né? Foi tudo. O design, assim, claro que teve o arquiteto que fez, mas as cores, foi tudo Escolhido por nascendo vocês. com a gente, né? E quando eu fui fazer o chão do banheiro, eu falei assim, eu vou fazer esse banheiro mais diferente. Eu vou escrever a palavra smile. Você entra no banheiro, você smile, né? Você tem que estar feliz de estar aqui. E eu mesma, eu sou 1001 utilidades. Aí eu pensei como fazer para colocar o chão escrito smile. Então, eu comprei o chão é aquelas bolinhas pretas que é muito comum em chão de banheiro, chão de local de comercial. Sei. E aí eu escrevi, antes deles colocarem, eu arranquei as bolinhas pretas e coloquei bolinhas brancas para fazer a letra do Smile. E pedi pro cara colocar ali. Essa que é a história de que o cara fez errado. E eu tinha que supervisionar a construção. Aí eu falei assim, olha aqui, fui lá, coloquei, ó, vai grudar assim, ó, o Smile é assim. Quando eu chego lá à noite, o cara fez o Smile ficou todo torto, assim. Eu falei, Nossa, ela me mostrou. Eu estava muito E com torto. certeza dava pra dar smile mesmo. Entendeu? Ficou? Não só smile, ficou todo esquisito. Tudo torto, o M Todo ficou torto. completamente torto. Não, aí ela me mostrava, ela falava, olha o que eu tenho que passar, olha isso aqui, que não sei o que lá, a gente vai lá, mostra, desenha, deixa desenhado e ainda consegue. E tá lá assim Consegue ainda? errar. Não, aí quando eu vi, amor. eu já liguei pro contractor na mesma hora. Era 6 da noite, não tinha luz ainda no consultório. Aí eu falei assim, tá mole aqui ainda, não tinha endurecido. Arranquei tudo e eu mesma arrumei o chão. Foi assim, o consultório é assim, é feito com muito carinho, com muito amor. Ama as cores que tem o consultório. Tem que ser bem... É bem bonito, passar a alegria. Então, esse foi o intuito do consultório e eu acho que a gente está conseguindo transmitir isso. Fala Ai, aqui, qual que que é o telefone? Qual que é o nome de novo? A Beat Pediatric Dentistry. O E telefone? Passa o telefone aí, ó, gente, se liga. Em português? Em português. 305... Não, mentira. Já vendo? Gente, ela vai traduzir os números. Vamos lá. 754, 954. 954 505 Eu também tenho que fazer isso com o meu português. 7278.
Vamos repetir. Vai ter que ter certeza, hein? Vamos lá. 954 505 505 7278. 7278. Mas a gente também, eu tenho o cartãozinho dela e tudo, nós vamos colocar aqui. Eu vou deixar nas descrições. Exatamente, tanto, é mais fácil. Tanto o link para o endereço. Instagram. Tem website? Tem website. Vou deixar o website, o link do Instagram e o telefone. E na parte de pediatria é só você mesmo. Então, Só quando eu. for marcar, pediatria sempre é você, vai ser né? eu. E eu faço tudo que a pediatria engloba, né? Então, começando desde bebê, eu faço sedação no próprio consultório. Fase grande também, adoro isso. Sou doida pra- eu Faço gosto óxido de- nitroso, então, Adoro. sedação. Você vai lá Adoro. só para ter sedação. Não é dormir. Vou lá pra dormir, Pra tô precisando, faço uma sedação Você é aqui. casada com anestesista, menina. Exato. É o que você está falando. Eu fico com medo de me Imagina, colocar né? pra dormir pra sempre. Tenho a parte de IV sedation, sedação venosa, intravenosa também. E casos que tem ou por alguma condição médica que eu não posso tratar no consultório, ou por alguma outra condição, por comportamento, talvez, uma criança mais jovem que tem muita coisa para ser feita. E eu não tenho como fazer no consultório. Eu tenho privilégio no Nicholas Children's Hospital e eu levo meus pacientes no Nicholas Children's Hospital para fazer anestesia geral. Então, engloba tudo. Aham. E todas as crianças com autismo, síndrome de Tudo. Down, todas. Tudo. Eu vejo todas as crianças. Criança até qual idade? Essa é uma boa pergunta, né? Flávia, 44 anos. Ó, a idade que mais ou menos que eu falo assim, agora já pode passar é 18. Mas eu ainda tenho pacientes que eu acabo vendo até 21, assim, Paciente que você já estava atendendo e você acaba dando aquela continuidade. aquela continuidade. Mas, assim, o normal mesmo, Até assim, os o mais 18. comum é até 18. Outra coisa, é você e mais uma, a Cíntia, que Então, tá lá, ou tem mais gente agora? Hoje tem eu e a Cíntia. O Rodrigo, ele às vezes, ele faz alguns casos lá. Se alguém pede especificamente por ele, ou eu tenho casos de cirurgia, às vezes, ele que faz, né? Uhum. E a gente está começando agora a ter uma pessoa que vai fazer aparelho. Ah, que bom, porque eu sei que tem muita gente por aqui pedindo, que até vai em você também, mas Sim. você tem que, né, indicar para outras pessoas. E aí acaba que a gente vai atraindo muito brasileiro. Então, essa pessoa que vai começar também é brasileira. Ai, que bom saber. E ela vai fazer a parte de ortodontia do consultório. Começando E eu já. vi lá na rede social também, Instagram, isso tudo. Também tem o Botox lá, não tem? Rodrigo que faz. Pois é. Também tem lá, gente. Você pode Temos tudo acertar um a pouco. boca, Eu ia te já perguntar, tira as rugas, entendeu? Você falou sobre esse negócio de que vai muito brasileiro, mas você fala que é a maioria, mas assim, em porcentagem. Você acha que mais de 50% dos seus clientes são Hoje em brasileiros? dia, porque o que acontece? Brasileiro segue brasileiro. O brasileiro gosta de ser tratado por brasileiro. Falar em português E não- se sente mais confortável. Mas eu não acho nem que é pelo português em si. Eu não quero me gabar, mas eu já vi muita gente, já conheço muitos odontopediatras por aí. Eu acho que a conexão do brasileiro, eu acho que como somos humanos, ou como a gente trata Sim. os pacientes, é um pouco diferente. Uhum. Uhum. Infelizmente, isso eu indo no médico aqui, tá? Isso é a minha experiência. Eu acho que a coisa aqui é muito robótica. Sim. É muito mecânica. Falta um pouco de Humanidade. emoção. Humanidade. Falta um pouco de compaixão. Isso. Às vezes, eu no meu consultório, assim, quando eu tenho a bebezinha, que a mãe tá tendo problema de amamentar. Vocês não sabem, assim, como me deixa feliz poder ajudar, entendeu? Me realmente enche meu coração. Porque é o sonho de toda De mãe, de solucionar aquela poder situação. amamentar. E você tá... E é uma emoção que eu divido. Para mim, não é uma coisa mecânica. Me faz feliz. Aquece o meu coração, entendeu? Então, eu gosto de estar envolvida com os meus pacientes.
Às vezes vem mãe e me fala outras coisas que não tem nada a ver com odontologia. Não é sempre que eu tenho tempo de ficar lá batendo papo o tempo inteiro, não é porque isso. Porque é punk, é corrido, né? Mas eu tenho uma compaixão. Tá falando alguma coisa do seu filho que não tem nada a ver com odontologia, talvez eu possa te ajudar em alguma coisa, eu posso te dar uma dica, eu não sei. Aqui é muito mecânico. Elas entram na sala, elas ficam 5 minutos, os médicos ficam 5 minutos com você, o dentista, e sai, assim. Às vezes, pediatra nem olha na cara do seu filho, fala diretamente com você só, como se não tivesse ali, eu não sei. Então, eu não sou assim. Então, eu acho que o brasileiro, ele gosta disso, mas não é só o brasileiro. Porque uma vez que vem um americano e é tratado dessa maneira, isso daí. Vem um latino e é tratado dessa maneira, eles não vão mais para outro lugar. Eles não querem saber de outro jeito. Eles conseguem sentir a diferença. Mas o brasileiro, por que tem tanto? Porque eu tenho paciente que vem de Orlando, eu tenho paciente que vem de Naples, eu tenho paciente que vem do sul da Flórida, perto de Homestead, assim. Então, os brasileiros, eles vêm de todos os lugares para passar comigo, porque se sentem bem. Não é, americano normalmente não vai fazer isso, né? Então, acaba aumentando o número de população dos brasileiros por isso. Aí, com isso, vai o boca a boca. Vai de boca a boca. E se as pessoas gostam, hoje em dia, no WhatsApp, no Instagram, onde quer que seja, nas redes sociais, vão indicando e aí acaba Ela não tá no grupo, não, mas quando fala lá... Não sei se você já viu. Não, já vi indicando várias vezes. Não várias vezes. Preciso de uma dentista. Vanessa, que não sei o que lá. Inclusive, eu estive lá hoje, sempre vou falar. Todo mundo esteve lá. Não, mas tem bastante brasileiro mesmo. E isso me deixa feliz em poder ajudar a comunidade brasileira. E hoje eu tenho de empregados trabalhando comigo, me ajudando. Também tem brasileiros. E, assim, no que eu posso ajudar, eu fui muito ajudada durante a minha jornada aqui. E nas coisas que a gente pode ajudar, a gente também ajuda. O que tem de gente que entra em contato comigo, com o Rodrigo, por redes sociais, pergunta, mas como? Como fazer isso? Como chegar lá? Claro, e eu vou trazer... Nós vocês. Vamos trazer o Rodrigo aqui, ele vai falar um pouquinho como. Qual que é a jornada? Qual que é a jornada? O Rodrigo aí também vai ele. O Rodrigo também vai... Por ele trabalhar com isso na faculdade e por ele ter outra companhia que chama Dr. Dream, que ajuda quem quer validar o diploma aqui, ele sabe mais que eu, assim, ele tem mais dicas. Vai ser legal. É bom, nós vamos trazer. Deu para esclarecer assim, bastante coisa. Muita deu para clarear assim, muito. Muita coisa, mas eu vi que uma das coisas aqui, gente, é que não é só para questão de revalidar diploma nem nada não, que é a chave. A chave que eu tô precisando aprender é a questão da paciência. A ansiedade que a gente tem, que tudo é paciência nessa vida, gente. Paciência, é foco, sabe? Eles tiveram foco no propósito deles, eles seguiram firme ali. A trajetória de vocês é muito bonita. Muito bonita. Muito obrigada. Olha, Vanessa, nós passamos bastante, né? Porque com a gente é assim, a gente não mas sabe. Todo mundo vai amar, porque a história é muito boa, não gente. Não pode ser pouco com a Vanessa, não pode. Foi muito então, bom. Olha... Eu quero agradecer. Muito obrigado por esse episódio maravilhoso, muito cheio de conversa, né? As coisas que você colocou assim pra gente, perseverança, de correr atrás do sonho, do seu objetivo. Está bem esclarecido aqui. Quando a gente quer, a gente tem que fazer acontecer, não é só querer, né? Não é fácil, então, não é fácil. Mas eu falo, a gente consegue. Consegue. Aqui, não é fácil, mas as portas vão se abrindo. Tem que persistir, às vezes é difícil, às vezes parece que não vai abrir, mas a gente consegue. Consegue. E então eu quero agradecer muito e falar assim que hoje eu conheci mais um pouco, eu sabia muito pouca coisa, né? Mas tenho maior orgulho de ser sua amiga. Obrigada. É minha amiga. Tá? Conheço ela. Agora é minha também. Chata. Tá bom? Olha... Odd Lovers, muito obrigado. Continue do mesmo jeito sempre. Aqueles negócios que eu falo sempre aqui no final.
joinha, coração, subscribe, ativa o sininho, essas coisas aí, né? Por favor, assim ajuda a gente. É isso aí, gente. Obrigada. Vocês vão adorar o episódio, tenho certeza. E obrigada, Qualquer Vanessa, coisa, mais uma comenta vez. lá, ó. Comenta lá embaixo, lá nos comentários lá do YouTube. Qualquer dúvida, eu tenho certeza que a Vanessa Eu respondo. responde. Aparece lá e responde lá, gente. E obrigada tá por ficar até agora escutando essa história, Lu. Mas foi bonita, foi chique. Tchau, bye, bye. Tchau, obrigada.